Pessoal, conforme prometido, né, vou estar postando esse vídeo na intenção de estar revisando os tópicos anteriores para que, se ficou alguma dúvida referente a algum item, né, que a gente possa sanar essa dúvida agora. Então vamos iniciar lá pelo sumário executivo. Lá no sumário executivo existem alguns tópicos, né, e o primeiro é o resumo. O resumo nós combinamos que iríamos preencher ao término do trabalho, tá? Porque faz mais sentido você fazer o resumo depois que você tem um trabalho propriamente dito feito, para que assim o resumo consiga descrever, né, de forma objetiva o que a pessoa vai encontrar ao longo do trabalho. Então, esse vai ser o último tópico, tá? Dados dos empreendedores. Então, o grupo definiu qual vai ser a empresa, né? E vai definir se vai ser apenas uma pessoa do grupo que vai ser a dona, ou se vai ser uma sociedade formada por todos os integrantes do grupo, ou por alguns integrantes do grupo, né? Isso vocês decidiram. Depois que vocês decidiram isso, aí vocês vão ter que cadastrar aqui quem são os sócios, né? Vamos supor que grupo de 5 pessoas, as 5 vão formar uma sociedade. Então vocês vão ter que cadastrar aqui as 5 pessoas, nesse campinho incluir sócio, colocando o nome, qual que é o perfil, ou seja, quais são as qualidades, né? Quais são as características dessa pessoa, as atribuições, ou seja, essa pessoa vai estar responsável pelo que na empresa, se é que ela vai ter uma responsabilidade, isso vocês definem também. E os dados pessoais, que também podem ser dados fictícios, tá? Como telefone, enfim, esse tipo de dado. A missão da empresa. A missão é aquela frase de impacto, né? Aquela frase de efeito que justifica a existência dessa empresa. Então, eu deixaria aqui como uma sugestão vocês verificarem uma empresa que exerce a mesma atividade que vocês estão querendo exercer, tá? Checar o site dessa empresa, porque geralmente no site essas empresas colocam qual é a missão, qual é a visão, os valores, né? Então seria uma forma de vocês fazerem um benchmarking para criar uma frase de vocês, né? Só uma sugestão. Então é aquela frase que vai justificar a existência da empresa de vocês, aquela frase de efeito. Setores de atividades. Então aqui você vai fazer dar um clique naquilo que é o setor da sua empresa. É agronegócio? É comércio? Ou seja, você vai comprar e vender mercadorias? É indústria? Ou seja, você vai produzir algo? Você vai comprar insumos e produzir um produto? Ou é serviço? Ou seja, é mão de obra, é prestação de serviço? Pode acontecer que a sua empresa tenha tanto comércio como serviço, por exemplo. É a coisa mais comum. Eu tenho uma mecânica, né? Eu tenho a mão de obra ali para a execução da manutenção, mas também tem um comércio de peças, né? Então é muito comum, e se for o caso, você pode dar os 2 cliques aqui também. Forma jurídica. Aqui ele nos dá 4 opções, né? Na realidade 5, né? Mas a quinta aqui é outras. Mas aqui é fácil da gente identificar em qual situação que nós vamos nos encaixar. Se você colocou lá nos dados dos empreendedores que vai ser uma sociedade, então você já pode descartar a empresário individual, já pode descartar a Eireli, já pode descartar a MEI, tá? Então, ou você vai ser uma sociedade limitada, ou você vai entrar como outra aqui, vamos supor que você vá ser uma SA, que é muito mais complexo. Mas o mais comum é que você seja uma limitada, tá? Agora, se você colocou lá nos dados empreendedores que vai ser só um, né? Aí você pode cair nessas 3 aqui. E como nós vamos identificar qual que vai ser aquela que vai me representar? Bom, começando aqui pelo MEI. O que é o MEI? O MEI é o microempreendedor individual, né? E ele tem alguns requisitos, né? Algumas
premissas para que você possa se enquadrar como MEI. A primeira delas é a atividade que você vai exercer. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para verificar se eu posso ser MEI é verificar se aquela atividade, ou seja, aquela atividade que eu pretendo exercer, ela está naquela lista de atividades permitidas pelo MEI. E como é que eu checo isso? No site do portal do empreendedor. Lá vai ter todas as atividades permitidas, né, que a pessoa querendo exercer, ela pode optar por ser MEI. Fora atividade, eu não posso ter um faturamento maior que 81 mil no ano. Então, se eu estou fazendo uma projeção que eu vou faturar 100, eu também já tenho que descartar o MEI. Mais uma, a quantidade de funcionários. O MEI só pode contratar um funcionário. Então, se você já está imaginando ali contratar mais de um funcionário, então você já tem que descartar a opção pelo MEI. Tá? Descartando a opção pelo MEI, mas mesmo assim sendo um empresário individual, você pode ser ou esse empresário individual ou esse responsabilidade limitada, que é a EIRELI. Qual que é a diferença desses dois aqui? Bom, a principal diferença é a seguinte: quando eu monto uma empresa na qualificação de empresário individual, os bens que eu tenho como pessoa física e os bens que eu tenho como pessoa jurídica, eles se confundem, tá? E então, se caso, por exemplo, uma empresa que eu montar nessa qualificação aqui vier a ter dívidas futuras, o meu patrimônio pessoal vai se confundir com o da empresa na hora de pagar essa dívida. Ou seja, um carro que eu tenho, ele pode ser utilizado para pagar essa dívida que eu contraí como empresa, entendeu? Então, a principal característica desse daqui é que o patrimônio pessoal se confunde com o patrimônio da empresa para fins de pagamento de dívida. E essa aqui é justamente isso, é justamente ao inverso disso. É uma empresa individual de responsabilidade limitada, ou seja, a minha responsabilidade como titular é limitada ao capital que eu tenho na empresa. Então, se eu comecei com um capital lá de 200 mil, então a minha limitação, né, o capital da empresa vai responder àquela dívida limitada ao capital investido inicialmente. Tá? Então, essa é a principal diferença. Só que aqui, para eu conseguir ser um EIRELI, eu tenho que ter um capital inicial de pelo menos 100 salários mínimos vigente. Ou seja, para eu conseguir montar um EIRELI, eu tenho que ter, né, condições de integralizar um valor correspondente a 100 salários mínimos vigentes. Arredondando aí, né, 145, não, desculpa, 100.045, né, arredondando aí para o salário de hoje. Então, se eu não tenho esse dinheiro e não tenho perspectiva de que eu vou começar com esse dinheiro, então eu já caio aqui para o individual. Pelo que eu acompanhei aí na grande maioria da sala, era formado por sociedade, né, dos grupos, uma sociedade formada pelos os integrantes do grupo. Então, fatalmente, vocês vão cair nessa sociedade limitada aqui, tá? Enquadramento tributário. Aí tem a pergunta aqui: optante pelo simples, sim ou não? O que é simples nacional? Quando você monta uma empresa, você tem algumas possibilidades, né, algumas opções de se fazer o recolhimento dos seus tributos. As mais comuns são o Simples Nacional, são o lucro real e o lucro presumido. Existe o lucro arbitrado, mas essa é uma questão, né, bem remota, que é uma situação bem diferente mesmo, que não vem ao caso. A grosso modo, são essas três mesmo: Simples Nacional, lucro real e lucro presumido, né? O lucro real e o lucro presumido, eles são aplicados para empresas de modo geral, né? Só que a nossa Constituição,
ela prevê um tratamento diferenciado aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte. Ou seja, eu tenho uma forma diferenciada, simplificada de tributar uma empresa enquadrada como microempresa e empresa de pequeno porte, né? E essa forma diferenciada se chama Simples Nacional, né? Então eu só vou poder colocar como sendo Simples Nacional a empresa que eu estou montando se ela se enquadrar nesse conceito de ME ou EPP. Então, como é que eu verifico isso? Eu verifico isso pelo faturamento, tá? Então, considera-se ME, ou seja, microempresa, aquela empresa que fatura até R$360 mil no ano, tá? E considera-se empresa de pequeno porte aquela que fatura até 4.800.000 no ano. Então, se eu tenho perspectiva de faturar mais que isso com esse plano de negócio, pelas projeções que eu estou fazendo, eu já tenho que colocar aqui como não. Tá bom? Se eu acho que eu vou me enquadrar nesse conceito de até 4.800.000 por ano, aí eu vou poder iniciar colocando sim, tá? Mas isso não é uma coisa tão simples de se fazer na realidade. Existe na realidade um estudo que se chama planejamento tributário, né? Geralmente é desempenhado por um contador, às vezes também por um advogado tributarista, no qual ele verifica qual é o enquadramento ideal para a minha empresa, levando em consideração alguns dados, como por exemplo faturamento, despesas, funcionários, né? Então não é porque eu sou microempresa que o Simples Nacional vai ser o melhor regime para mim, né? Isso não é uma regra. A grande maioria acaba sendo, né, o mais vantajoso, mas algumas atividades, algumas situações, nem sempre o Simples Nacional acaba sendo a melhor opção. Então, semelhante ao MEI também, existem algumas atividades que não são permitidas a fazer a opção pelo Simples, mesmo sendo microempresa ou empresa de pequeno porte, por conta da sua atividade, né? Esse aqui eu vou orientar vocês melhor grupo a grupo, por conta das particularidades, né? Por conta das especificidades que existem por trás dessa situação. Então, eu oriento vocês o seguinte: se vocês têm a perspectiva de faturar mais de 4.800.000 por ano, vocês coloquem não. Se vocês acham que vocês vão faturar até 4.800.000 por ano, aí vocês coloquem sim. Capital social. Aqui, no caso eu cadastrei só eu mesmo, mas vocês, a grande maioria, está cadastrando vários sócios, né? Então aqui na realidade é para você colocar só o percentual de participação que essa pessoa tem no capital social da empresa. Então, se são 5 e eu quero fazer de forma igualitária, então vou colocar aqui 20%, tá? É que eu já coloquei aqui, né? Vai puxar automaticamente o nome da pessoa que eu cadastrei lá, os dados do empreendedor, e eu vou colocar aqui a porcentagem. O valor, o próprio sistema vai calcular para mim quando eu for preencher mais para frente os campos próprios com relação a necessidade de aquisição, os investimentos pré-operacionais. Então, com base nos valores que eu vou preencher, o próprio sistema já vai calcular aqui para mim, de acordo com o percentual que eu coloquei aqui, qual que é o valor que esse sócio vai ter que estar integralizando para efetivamente montar a empresa. Beleza? Que é bem simples. A fonte de recursos. Aqui vocês vão descrever qual que é a forma que vocês vão levantar esse montante, né, esse dinheiro, esse capital, para se fazer esse investimento. Bom, ele vai ser um investimento que cada sócio vai fazer um resgate da sua poupança e vai juntar um montante para montar essa empresa. Esse capital vai ser iniciado junto
levando em consideração o empréstimo que eu vou fazer junto a uma instituição financeira, ou vai ser um pouquinho dos dois, parte vai ser poupança de cada sócio e parte vai ser captado junto ao mercado financeiro. Então vocês vão descrever aqui de que forma que vocês vão levantar esse dinheiro para montar essa empresa. Então o sumário executivo são esses tópicos, tá? Sem muita novidade. Análise de mercado. Então aqui na análise de mercado vocês vão fazer o estudo dos clientes, né? Quem é meu público-alvo? Meu público-alvo são crianças, são mulheres, homens, qual a faixa etária, né? Qual que é o meu público-alvo? Onde eles trabalham? Enfim, vocês vão mapear qual que é esse público que vocês têm como sendo alvo. Comportamento do cliente. O que vai levar o cliente a comprar o seu produto ou solicitar o seu serviço? Qual situação vai levar eles a procurarem a sua empresa? Tá? E a área da abrangência, onde estão os clientes? Bom, vocês pretendem atender uma população aqui de Peruíbe ou vocês pretendem atender o litoral sul e o Vale do Ribeira, né? Vocês vão limitar a sua faixa, a faixa de vocês de atuação, a localização do seu cliente. Onde está o seu cliente? Peruíbe é um bairro específico? É a cidade toda? São 3 cidades? É a Baixada Santista? Então vocês vão delimitar isso daí. Estudo dos concorrentes. Então aqui vocês vão cadastrar concorrente por concorrente. Nome da empresa, a localização, a qualidade do serviço que ela oferta, o atendimento, como é que é o atendimento, os serviços ao cliente, o que ela oferta para o cliente em termos de serviço, o preço praticado, as condições de pagamento, se é no boleto, se é no cartão, se é no débito, se é no crédito, enfim. Então vocês vão fazer aqui um estudo listando todos os seus concorrentes. Vamos supor, eu vou montar uma loja, a gente está montando aqui uma loja de roupa, né? Vamos supor que eu quero montar uma loja de roupa localizada no Ribamar. Vou dar um exemplo aqui, tá? Que é um bairro aqui de Peruíbe, para quem não conhece. Então eu vou fazer um estudo e eu pretendo apenas atender a população do meu bairro, no caso Ribamar. Vou fazer um estudo para verificar quais são as empresas que oferecem o mesmo produto que o meu. Então eu vou ter eles como sendo concorrentes. Então eu vou fazer aqui o cadastro de todos eles, colocando todas as informações aqui, localização, qualidade, atendimento e tal. E se for apenas um concorrente, só salvar. Se for mais de um concorrente, eu vou salvar e incluir um novo concorrente. Então eu vou fazer aqui o cadastro inicial de todos eles e vou concluir aqui colocando o frente ao que foi levantado, verificou-se que os concorrentes têm o seguinte perfil, né? Mostrar as deficiências, né, de forma conclusiva de cada fornecedor. Então aqui você vai fazer o desfecho daquilo que você levantou aqui, fornecedor por fornecedor. Concorrente por concorrente. Aí vem o campo estudo dos fornecedores. O que vai me caracterizar como sendo fornecedor? Fornecedor vai ser aquela empresa que vai fornecer aquele produto que eu vou comercializar, tá? Então, eu vou cadastrar aqui todas as empresas que de certa forma eu vou precisar delas para aquisição de um insumo, de uma matéria-prima, de um serviço, tá? Então aqui eu vou fazer o cadastro de todos esses fornecedores que eu vou necessitar para desempenhar a minha atividade, colocando o nome, a localização, os itens que ele me fornece, o preço praticado, as condições de pagamento, se é no boleto, 30 dias, tal, e o prazo de entrega. Então, eu vou cadastrar todos os meus fornecedores aqui. Análise de mercado, a grosso modo, é isso. Estudo do cliente, estudo dos concorrentes, estudo dos fornecedores. O plano de marketing, que foi o último que nós trabalhamos na aula anterior. Produto e serviço. Então aqui eu vou descrever
de forma sucinta os principais produtos que eu vou comercializar, né? E depois eu vou cadastrar produto por produto ou serviço por serviço que eu vou ofertar. Aqui eu coloquei um exemplo aqui, né? Um exemplo. Locação de caçamba como serviço, camisa masculina tamanho M, camisa masculina tamanho P. Então eu vou descrever aqui todos os produtos que eu vou comercializar ou todos os serviços que eu vou prestar. Preço. Aqui na realidade eu vou colocar qual que é a estratégia de comercialização que eu vou, a estratégia de criação de um preço de venda. Bom, eu vou criar meu preço de venda baseado no meu custo e eu vou jogar uma margem de lucro em cima desse preço de aquisição. Uma estratégia. Bom, eu vou montar meu preço de venda analisando o preço praticado pelos meus concorrentes, né? E em cima disso eu vou montar meu preço de venda. Então vocês vão descrever aqui qual que vai ser a estratégia que vocês vão tomar para precificar o produto de vocês. Qual que vai ser o cálculo que vocês vão fazer para precificar esse produto ou esse serviço prestado. Estratégias promocionais. Aqui vocês vão colocar de que forma vocês vão divulgar a marca de vocês. Vai ser no jornal, vai ser na rede social, vai ser, sei lá, numa bicicleta de divulgação, enfim, vocês vão colocar de que forma vocês vão promover, vocês vão divulgar os produtos ou a empresa de vocês, descrevendo aqui como vocês pretendem fazer isso. Estrutura de comercialização. Como é que você vai comercializar ou distribuir? Dá um exemplo. Testei na aula passada. Loja de roupa. A forma de comercialização. Eu tenho os produtos na loja, o cliente vem até mim, né, compra o produto, paga e vai embora. Ou ele liga, ou ele acessa o aplicativo, compra, eu separo o produto e entrego para ele. Então eu vou mostrar, eu vou descrever aqui como que eu vou comercializar ou como que eu vou prestar o serviço, de que forma eu pretendo fazer essa distribuição, essa comercialização. Tá? A localização do negócio. Então aqui eu vou colocar o endereço, exatamente o endereço de onde eu pretendo montar esse negócio. Então vamos supor que eu pretendo montar essa loja de roupa lá no centro. Eu vou lá no centro, eu vou localizar um salão que esteja para alugar, vou verificar o endereço dele e vou verificar também o preço do aluguel, porque isso eu vou utilizar mais para frente no plano financeiro. Então eu vou cadastrar aqui o endereço e depois que eu cadastrar o endereço aqui, eu vou justificar o porquê que eu escolhi aquele ponto. Bom, levando em consideração o análise de mercado, onde se verificou o público-alvo, né, e onde ele se localizava, verificou-se que esse local que eu escolhi vai ser melhor por conta de ter uma maior rotação, uma maior proliferação. Desculpa, pessoal. Vai ter uma maior circulação desses clientes que eu identifiquei como sendo um público-alvo. Então, levando isso em consideração, vai aumentar a minha chance de efetuar uma venda. Então, são exemplos, tá? Então, aqui vocês vão colocar o porquê vocês escolheram aquele ponto como sendo o ponto comercial de vocês. O marketing também era só isso, e o plano operacional a gente já colocou o vídeo na semana de hoje. Então, por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou disponível no portal, como eu já bem disse. Podem fazer a pergunta lá, tá? Vou disponibilizar meu e-mail, vou disponibilizar pelo menos 2 sites para vocês, como sugestão para vocês fazerem o layout de vocês, tá? E a gente vai se falando. Qualquer coisa pode me chamar via portal, tá? Muito obrigado e até a próxima.